Ele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Pai, eu quero clamar a tua ajuda nessa noite. Porque nós precisamos, Pai, sair do lugar em que estamos. E a minha oração é que o Senhor fale conosco claramente as áreas, a maneira, o que precisamos mudar, o que precisamos fazer. Ah, Espírito Santo, toda a surdez espiritual, tudo aquilo que impede o teu povo de ouvir a tua direção, a tua palavra, caia por terra nesta noite em nome de Jesus. Mas que possamos estar atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês prestarem atenção na oração do apóstolo, ele pregou, amém? Era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Ah, Jesus, esse celular fica travando. Guarda comigo o versículo 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Quando eu li esse versículo, vou ler outra versão para vocês. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ficou mais claro? Então somente vivamos, versículo 16, de acordo com aquilo que já alcançamos. E a pergunta que eu quero fazer, a primeira pergunta é: o que você já alcançou no Senhor? Porque é impossível estarmos vivendo tudo que estamos vivendo nesses dias e você não ter avançado em nada. É impossível estarmos vivendo toda essa realidade que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e você continuar do mesmo jeito, da mesma maneira. O Senhor tem falado com você nos últimos dias, amém?
O Senhor tem ministrado no seu coração grandes coisas, o Senhor tem confiado a você grandes coisas, mas se isso não começar a causar mudança em você, você está parado, você está estagnado. E a minha preocupação, querido, nesses dias eu falei: Senhor, olhando para o ministério dos jovens e adolescentes, olhando para a igreja do Senhor, olhando para aqueles que estão caminhando conosco, e parece que muitas vezes algumas pessoas estão aéreas ainda, não entendendo. A gente ouve o apóstolo falando, a gente ouve os pastores ministrando, a gente ouve o profeta alinhando, e parece que as coisas não estão acontecendo, parece que as pessoas estão engessadas, e aquilo começou a causar muita angústia no meu coração. Eu falei: Senhor, sabe, a ministração do último domingo sobre o fardo e o jugo de Jesus, a penúltima ministração do profeta sobre os bem-aventurados, uma das ministrações do apóstolo, a última, se eu não me engano, foi sobre a intimidade com Deus. Pastor Ogi vem aqui e alinha em relação à nossa família, quem que eu devo ser como homem da minha casa, como que minha esposa tem que agir, como que nós devemos ser como os pais, e como que o nosso filho deve ser. Sabe, o Senhor tem trazido até nós palavras pontuais, palavras específicas, e isso não pode permanecer da mesma maneira. Eu falei: Senhor, por que isso? Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui: olha, naquilo que vocês já avançaram, naquilo que vocês já entenderam, andem segundo a regra, andem de acordo com o que vocês estão aprendendo, andem de acordo com o que o Senhor tem ministrado ao coração de vocês, saiam do lugar, avancem. Eu falei: Senhor, mas o que é que acontece que nós não conseguimos? O que é que acontece que as pessoas estão travadas? O começo do texto eu comecei a entender o que Paulo precisou fazer. O que Paulo precisou fazer para alcançar isso. E mesmo Paulo tendo alcançado isso, ele diz: mesmo que já tenha alcançado, prossigo. Paulo, queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. Versículo 19. 18 e 19. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Queridos, está aqui a chave. Inimigos do Senhor, inimigos do que Cristo tem feito, do que Cristo tem manifestado em nós, são aqueles que têm pensado só no seu ventre, tem pensado só em satisfazer a sua carne, satisfazer os seus desejos, e tem esquecido que o Senhor tem ministrado, não está disposto a pagar o preço de tomar a cruz, de seguir a Jesus, porque só pensa em você mesmo, só pensa na sua própria natureza, só pensa em satisfazer a si mesmo. Sabe, ama tanto o seu próprio ventre, que não tem coragem de parar um tempo, tudo que está fazendo para ter relacionamento com o Senhor, que não tem coragem de parar tudo para ler a palavra, meditar nela de noite, conforme ela nos ensina, porque está com fome demais, mas é de si mesmo, é em satisfazer seus próprios desejos. Cuja glória é para a confusão. Quantas pessoas andam buscando essa glória, queridos? Quantas pessoas andam buscando o reconhecimento? Quantas pessoas andam, sabe, faz algo esperando assim que um dia chega lá no púlpito e fala assim: olha, pastor Isaías, você me abençoou muito, você fez isso e isso na minha vida, eu amo você, sabe? Pessoas que andam buscando ser bajulados, querendo agradar as pessoas, não porque tem um coração voltado no Senhor, mas quer a glória para si, em vez de dar a glória para Ele, quer reconhecimento o tempo todo. O desejo, a intenção, a impressão que dá, perdão, a palavra é essa, a impressão que dá que as pessoas querem ser vistas o tempo todo, quer estar em evidência o tempo todo. Aí Paulo, ele vem com uma cajadada, queridos, e ele diz assim: se alguém cuida que podia confiar na carne, esse cara sou eu.
Sabe por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe os mandamentos, sabe a Torá. Paulo praticava tudo à risca. Ele entendia dos mandamentos, ele entendia da Torá, ele entendia de tudo aquilo que o Senhor havia ministrado, ele vivia por aquilo. Ele alcançou o nível mais alto dos judeus, de reconhecimento humano, pelo que ele já tinha vivido, estou certo, pastor? Pelo que ele já tinha vivido, por quem ele representava naquela região. E ele faz o que poucos têm coragem de fazer. Rebutei tudo isso. Perca por Cristo. Não importa o que as pessoas pensavam de mim. Não importa o que as pessoas achavam de mim. Sabe, muitos andam tão preocupadas com isso. Tão preocupadas em ser reconhecidas. Tão preocupadas com a sua reputação. Com o que vão pensar de você, com o que vão dizer sobre você, que não tem coragem de abandonar aquilo que afasta do Senhor. Porque o que vão pensar de mim? O que vão dizer sobre mim? Se eu largar tudo agora, se eu deixar de fazer tudo que eu sempre sonhei, o que vão falar de mim? O que a minha família vai falar de mim? O que os meus pais vão falar de mim? O que o meu irmão vai falar de mim? E a pessoa começa a se esconder debaixo dessa reputação que ela criou, achando que aquilo é o suficiente para ela viver. Mas Paulo diz, queridos, claramente, que ele, como hebreu de hebreus, fariseu, segundo a lei, zelo que tinha por ela, perseguidor da igreja, ele diz que reputou tudo isso por Cristo. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito maior do que tudo isso: Jesus Cristo. Mas por que ele faz isso? Versículo 7 ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Por quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando o pastor Rafa ministrou, o profeta, sobre os bem-aventurados, o Sermão do Monte, sobre os pobres de espírito, as pessoas que estão tão em si mesmadas, tão cheias de si, que não consegue abandonar nada só para ter mais do Senhor, para conhecer mais o Senhor, para viver mais a plenitude do que Ele tem para oferecer. Conhecimento de Cristo. Ele abandonou tudo por um propósito. Ele queria conhecer Jesus mais, queridos. Ele queria ter mais relacionamento com Ele. Ele queria caminhar mais com Ele. Ele queria conhecê-lo mais e mais. Ele queria saber quais eram os próximos passos que devia ser dado, o que ele precisava abandonar mais. O que mais me chama a atenção neste livro, na vida deste homem, é que ele escreve para a igreja de Filipenses, debaixo de prisão. Ele estava preso, e ele sempre começa a carta, em alguns momentos ele diz: regozijai-vos no Senhor, se alegrem no Senhor, tomem a minha vida como exemplo. Eu abandonei tudo, eu larguei tudo, eu deixei tudo por Cristo. Mas há pessoas que têm tanta preocupação com a reputação, que quando ela vai contar o testemunho dela, ela diz assim: antes eu bebia muito, eu ia para muitas festas, eu me prostituía, eu fazia, acontecia, e fala assim, enchendo o peito, que, sabe, cara, eu pegava mesmo, eu fazia mesmo, eu bebia mesmo, eu varava a noite mesmo, às vezes 2, 3 noites seguidas fora de casa e não sei o que e tal, sabe, se vangloriando daquela vida que ele levava, e de repente ele fala assim: aí eu conheci Jesus, aí eu me converti, aí eu tive que deixar de fazer tudo aquilo, sabe, cara. Ele não entendeu porque a reação tinha que ser diferente. Eu fazia, acontecia, eu bebia, eu passava 2, 3 noites em casa, eu dormia com 3, 4 mulheres. Eu estou falando de pessoas, de 3 ou 4 pessoas que eu ouvia dizendo isso para mim, e de repente ele dizia com tristeza que tinha conhecido Jesus, e que tinha que ter parado, ter feito tudo aquilo. Mas não,
O que ele tinha que ter dito era gritado: mas eu conheci Jesus, Ele libertou a minha vida, Ele mudou a minha história. Hoje eu sou um novo homem, hoje eu sou um pai de família. É com alegria por ter conquistado aquilo que Jesus deu a ele, e não com tristeza. Pessoas presas em si mesmo, na sua reputação, lá de trás, do passado, não conseguem largar o passado, não conseguem abandonar a sua história. Eu já fui líder de louvor, eu já fiz, aconteceu. Mas se você precisar largar tudo para conhecer Jesus, largue tudo. Já fui ministro do evangelho, já preguei em vários países, em várias cidades. Se for preciso largar tudo para conhecer Jesus, larga tudo. Porque não é o que você faz, é quem você tem se tornado. É quem você tem se tornado, querido. E precisa abandonar tudo, largar tudo que você acha que é dos seus conceitos, da sua vaidade, do seu ego. Porque eu quero conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. E ele continua dizendo, versículo 12: não que já tenha alcançado. Olha só, queridos, que esse Paulo é fantástico. Está na cadeia, cuidando do povo lá em Filipenses, na situação mais triste que o ser humano pode chegar. E fala assim: olha, queridos, eu abandonei tudo aquilo, mas não que eu já tenha chegado, ou que já seja perfeito, eu prossigo para alcançar aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É abandonando o passado, é abandonando aquilo que te prende lá atrás, para você prosseguir para o alvo, para viver tudo aquilo que Ele tem para você. E o que Ele quer para você: conheça a minha intimidade, tenha relacionamento comigo, viva comigo. Você precisa abandonar tudo. Você precisa abandonar tudo, largar tudo, deixar tudo para trás. Custa tudo. E eu quero perguntar para você de novo: onde é que você está, querido? Você está parado? Porque se ele fala assim, prossigo para o alvo, a impressão que tem é de alguém que está meio parado, não é isso? Alguém que parou no tempo, ou alguém que está diminuindo os passos, alguém que começou a andar um pouquinho mais devagar. Eu não sei em que estado você está, mas você precisa prosseguir. Eu preciso prosseguir. Nós precisamos prosseguir para alcançar o prêmio da soberana vocação do Pai. É um convite que eu quero fazer nessa noite. Abandona o seu ego, abandona o seu eu, abandone os seus achismos, abandone os seus conceitos. Considere tudo isso perca por Cristo. Abandone a sua história lá atrás, fracassada, que não te levou para lugar nenhum, e avance para aquilo que Jesus tem para você, que é muito maior do que isso, sabe? Só o fato de você conhecê-lo intimamente, de ter relacionamento com Ele, não há mais nada que você possa desejar além disso. Já seria o topo máximo do relacionamento com o Pai, conhecê-lo, saber exatamente quem Ele é, saber exatamente o que Ele quer. E o alvo de Paulo, ele passa isso em vários momentos: considere perca por Cristo, conhecimento de Cristo. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, era tudo por Ele, era tudo para Ele, para a honra e glória dEle. Amém? Consegui, queridos? Vocês entenderam? Apóstolo, me ajuda? É você?